esse é o nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo. E hoje nós estamos dando assim continuidade ao segundo programa sobre a inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Nós tivemos o primeiro programa com a nossa querida amiga, professora, psicóloga, doutoranda, quase doutora já, Ana Cristina Carvalho. E lá naquele primeiro programa nós falamos assim de conceitos, né, em relação à questão da inclusão, do termo capacitismo, né, que é algo mais recente, mas que dá luz a esse desafio que é a inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Então, se você não assistiu, você possa estar assistindo lá. Nós agradecemos aqui a sua participação aqui pelo YouTube, pelo Face, pelo Instagram, e que você possa deixar aqui a sua reflexão, o seu comentário, ou até a sua indagação, para que a gente possa estar interagindo. Agradecemos então mais uma vez a sua participação aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. E como esse, nós temos dezenas de vídeos, dezenas, centenas até, na nossa página. Você pode pesquisar lá e acessar a qualquer momento. Então aproveite, compartilhe também esse material que você está assistindo agora com a gente. Vai ser útil, temos certeza, para muitas pessoas. Então aqui temos mais uma vez a alegria de estar com a nossa querida Ana Cristina Carvalho. Boa tarde, Ana. Boa tarde, bom estar aqui novamente, bom revê-la. Muito bom você estar aqui e as pessoas curtiram muito, né, o programa anterior, que é um tema que precisa, né, ser discutido, ser mais amplamente entendido. E lá naquele primeiro encontro nós falamos mais a nível conceitual, né, alguns conceitos, e hoje nós vamos predominar, né, Ana, falando aqui mais da parte prática. Nós temos aí vários casos, né, que você traz para a gente, que estão no mercado do trabalho, estão assim, exitosos, são experiências exitosas, né? Mas nós gostaríamos de começar, inicialmente, se você falar um pouquinho que existe uma lei, né? Como é que é essa lei? E a gente pode até colocar esse slide, né? Onde nós temos aí um aluno que você acompanhou, não é isso? Isso. E que pode ser o outro, Celso, além desse, né? Pode ser o que está lá com a carteira profissional, mostrando a carteira profissional. Esse aí, isso. Fala um pouquinho, então, desse nosso personagem aí, quem é, e você pode fazer o link com o que está sendo falado aqui com a lei. Que lei é essa, né? A lei da inclusão, é isso? Não, essa lei, esse aluno, ele ficou extremamente feliz por poder pegar, né, ter a carteira de trabalho. Isso para eles é uma situação de empoderamento, é um momento em que eles ficam muito felizes quando de fato eles se veem dentro do mercado. E essa aí é uma atividade do jovem aprendiz. Existe a lei do jovem aprendiz, onde as empresas contratam pessoas para trabalhar como se fosse uma preparação para o trabalho de uma forma prática. Naturalmente, para pessoas sem deficiência, ela vai até aos 24 anos. E pessoas com deficiência, ela não tem mais esse limite de idade. E eles podem trabalhar até por 24 meses. E esse grupo entrou, nós já fizemos 5 grupos de jovem aprendiz, cada grupo entra com 10 alunos, e eles são acompanhados, nós acompanhamos eles dentro da empresa, nós fazemos todo o trabalho junto com a instituição, tanto a instituição que eles vão trabalhar, quanto a instituição que faz a contratação. São encontros periódicos, e eles saem muito empoderados, muito conscientes do seu papel quando eles terminam esse projeto do aprendiz, e com muito desejo de retornar ao mercado de trabalho. E existe também a lei de cotas, né, que é a lei que garante um percentual de pessoas com deficiência dentro da empresa de acordo com o número de empregados. Então, se você tem até 200 empregados, 2% desse número tem que ser pessoas com deficiência. De 201 a 500 empregados, aí são 3%,
de 501 a 1.000 são 4% e de 1.000 e diante 5%. Então, as empresas têm que cumprir essa cota e garantir essa vaga para essas pessoas. Então, nós estamos falando de duas coisas, né, Ana? Existe a lei do projeto do aprendiz e a lei de cotas. Cotas mesmo. Isso, o projeto aprendiz, ele não tem uma lei que garanta o percentual para a pessoa com deficiência, mas é um bom espaço para que ele possa começar a ter essa vivência do processo laboral, né? Então, a gente tem conseguido bastante êxito colocando eles primeiro porque você faz uma sensibilização do mercado, você faz uma preparação desse aluno e você faz também uma sensibilização, uma preparação dessa família, porque ele, de fato, ele não está no mercado formal, é um horário reduzido, né? Naturalmente, eles têm que estar dentro de um espaço escolar, e a carga horária é de 4 a 6 horas por dia, porque tem que ser uma carga horária que dê a possibilidade dele permanecer nos estudos. Então, assim, o projeto Aprendiz, ele é muito bom para essas vivências, para a empresa, para a família e para o aluno. Né? Que bacana. Então, assim, você está falando assim, né, que antes de até um caminho que você tem percorrido, né, que é interessante, assim, até chegar propriamente no mercado de trabalho mais formal, vamos dizer assim, né, esse processo do jovem aprendiz já é uma preparação. Agora, e antes mesmo, né, quem está nos assistindo, né, que tem, né, alguém na família que está com esse perfil, por exemplo, assim, aí vem para a instituição, né, para a FATEC, para a Favos de Mel, falando dessa realidade, que tem outras, né, mas assim, por exemplo, lá na Favos de Mel, inicialmente vocês vão fazer uma preparação, não é isso? Para que ele possa vir para o jovem aprendiz e futuramente o mercado de trabalho. É mais ou menos isso que vocês têm feito, porque assim, o que você falou uma coisa muito interessante aí, do número de cotas, né? Porque o que se argumenta até então, né, algumas discussões que a gente acompanhou, é que as empresas, não, nós temos a vaga, mas as pessoas não são capacitadas para estar aí. Então, e isso pode ser uma meia-verdade, ou pode ser, né, alguma coisa que se procede, porque chega lá, a pessoa não está preparada. Porque isso também acontece no mercado de trabalho formal, por exemplo, assim, que diz que nós temos tanto percentual de vagas ociosas, mas a gente não encontra na sociedade a mão de obra especializada. Isso procede? Como é que é isso mesmo? Fala um pouquinho para a gente desse caminhar aí. Não, na verdade, nós temos um grande número de pessoas com deficiência, inclusive de nível superior, que não conseguem colocação. Porque as empresas, elas primeiro, é o que eu coloquei, elas querem uma determinada vaga, né? Eu falei da outra vez, chamam vagas para PCD. Então, uma pessoa, às vezes, tem uma qualificação excelente, mas ele não acredita que seja possível que ele sujeito dentro daquela vaga. Então, essa questão da capacitação, de não haver pessoas capacitadas para entrar dentro dos cargos, é uma discussão que está muito grande, porque existir, existe, mas existe também essa ideia de que ele não seria capaz de assumir determinados quadros. Na verdade, as empresas, elas preferem pessoas que tenham uma deficiência menos aparente, ou uma deficiência que não vai exigir da empresa grandes mudanças, ou seja, obras de acessibilidade ou contratação de alguém, um intérprete, alguém que possa acompanhá-lo. Então, assim, a empresa ela tem a vaga, mas ela também não quer disponibilizar os apoios necessários para que a pessoa com deficiência assuma essa vaga. Então, ela quer que se adeque somente à situação dela, ela não quer fazer uma atuação inclusiva nesse sentido. Exatamente, né? Ela quer, assim, a pessoa que a gente brinca, né, que o ideal das empresas é aquela pessoa que não tenha um pedacinho do dedo, né? Porque não vai exigir mudança nenhuma.
Isso tem que ser mudado. É essa visão que a empresa tem que mudar. Porque para ela ter uma pessoa, por exemplo, um cadeirante que está capacitado, que tem um conhecimento para a vaga, talvez ela precise, por exemplo, colocar uma rampa, ou adaptar um banheiro, adaptar um espaço para fazer uma alimentação, mas a empresa já não quer ter fazer essa acessibilidade. Então, isso tudo é uma demanda que a gente tem que estar o tempo todo negociando, vendo onde, ou então a empresa fala, eu não tenho onde colocar esse aluno aqui, esse empregado aqui. Aí você começa a pesquisar dentro daquela empresa possibilidades, sim. Não, sim. Ele pode fazer isso. Ou ele não pode crescer dentro da empresa. Por exemplo, o aluno que ele não sabe ler e escrever, ele não pode ser garçom, né? Porque o garçom ele ganha mais. Mas ele sim. pode ser um auxiliar, ele pode ser o cara que ajuda o garçom, que são muitos pratos, que vai gerar, que vai colocar. Então, são essas discussões que a gente tem que ter, faz parte também do trabalho, quando você vai intermediar essa vaga para a pessoa com deficiência. Quais são os impactos que ela vai causar, mas, ao mesmo tempo, quais são os ganhos que a empresa vai ter. Uhum. Né? Porque, ao mesmo tempo que ela tem impactos, ela tem ganhos. Ela tem um bom funcionário. Uhum. Eles são bons funcionários. Eles são qualificados. Essa é umas questões. Então, na via de regra, o que a empresa quer é isso. Alguém que não tenha uma deficiência muito aparente, que não vai gerar estranhamento dentro da equipe, né? Ou alguém que não vai gerar mudanças dentro da estrutura do espaço onde eles estão. E agora, sim, voltando um pouquinho para a gente voltar para os slides, né, para você falar das experiências concretas que você tem tido, assim, o que funciona lá na rede pública, na FATEC, por exemplo, né? O que vocês têm? Vocês, antes, para fazer uma seleção, uma preparação, para poder chegar ao jovem aprendiz, no mercado de trabalho mais formal. A gente faz primeiro assim, a gente objetiva alcançar a ampliação das competências básicas dele, questões conceituais. A gente não deixa de lado a questão da escolaridade, mas essa escolaridade voltada para esse mundo do trabalho, né? Então a gente tem muito esse feedback do que nesse momento a gente está precisando. A gente vem trabalhando lá com a questão da bidocência, que é o professor de educação especialista na área da educação especial, junto com o instrutor. Então, ele vai ajudando esse instrutor ao que é possível você adaptar para esse aluno. E aí a gente vai fazendo assim, primeiro que a gente chama de vivências laborais. E primeiro a gente faz uma vivência dentro de alguma atividade laboral dentro da própria unidade. Então, por exemplo, agora a gente está com 20 vagas, ele vai ser um auxiliar de um educador social, que é um inspetor, auxiliar na secretaria da escola, auxiliar na cozinha, auxiliar da limpeza. Então, a gente vai dentro do próprio espaço da unidade, montando vivências laborais para a gente trazendo esse aluno para esse mundo do trabalho. A partir daí, a gente já passa para exatamente o curso de cominho, o curso de cozinha. A gente já vai para essa vivência externa, dentro da rede. Então, a gente busca espaços dentro da rede, onde ele possa estar atuando dentro do que ele vem desenvolvendo. Então, a gente tem um aluno que faz o curso de cominho. Cominho é um auxiliar do garçom. Então, ele vai para uma escola de hotelaria, que a gente tem dentro da rede, vai servir um suco, servir as mesas, colocar a mesa. Ele vai aprender todo esse repertório do mundo laboral. Ela fez o curso de cozinha. Então, ele vai para um local que tenha uma cozinha industrial, que ele possa entender como é que é esse mecanismo, como que é o preparo do alimento, como você conserva, quais são as regras, por exemplo, de segurança, de higiene, que ele vem com isso da fábrica, mas ele precisa botar isso em prática. Então, são nesses espaços que eles vão colocando em prática, para depois a gente perspectivar uma saída para um jovem aprendiz ou para um mercado externo. A gente tem esbarra em alguns problemas, principalmente na entrada do mercado interno, com a questão de um benefício que eles recebem. Sim. Um benefício de prestação continuada. E esse benefício, ele tem uma característica de que o indivíduo que recebe esse benefício, ele está colocando que ele não tem uma condição laboral.
Só que atualmente existe uma outra possibilidade, a suspensão desse benefício se ele entrar no mercado de trabalho e um possível retorno. Isso era uma preocupação, né? Isso, mas ainda continua sendo uma preocupação, porque a gente tem que compreender que, principalmente dentro do local que a gente trabalha, nós temos um público que tem uma situação socioeconômica bem difícil, e que ele vem complementar a renda. Então, existe, de fato, um receio na retirada e, vamos dizer, que ele perca o emprego e não retorne. Então, isso é toda uma negociação, toda uma conversa. A gente tem que entender o lado dessa família, né? Ela tem medo de vir a faltar, e esse filho, pelo menos, ele tem uma renda. É uma grande questão, né? E, Ana, aqui, aproveitando essa imagem que está aqui, fala um pouquinho de quem é esse aluno, onde que ele está. Esse aluno, na verdade, ele está nesse momento no curso dentro da Favo de Mel, ele está fazendo um curso de repografia, mas uma coisa que é muito interessante, quando a gente viu nessa vivência que eles tinham, ele fez uma vivência externa dentro da rede, a alegria dele em saber que ele podia participar do lanche com os colegas de trabalho. Olha que legal! É uma coisa que a gente conversa muito, porque às vezes eles entram dentro do mercado, mas eles são mantidos à parte, eles não são convidados para os eventos. Então, isso é uma discussão que a gente faz muito quando a gente coloca alguém dentro do trabalho. Eles precisam estar participando de festas, de saídas, logicamente, quando eles podem, dessas possibilidades, porque isso faz toda a diferença. Quando ele se vê incluído dentro daquele local, quando ele vê que ali o que ele tem é um colega de trabalho, onde ele tem as mesmas possibilidades, as mesmas participações que o outro, isso traz muita felicidade para ele, muita diferença na forma como ele se vê. Que beleza. Que bom. E tem pessoas já perguntando aqui, assim, como é que faz inicialmente para ter essa vaga lá na FATEC? E aí eu queria assim, que você agora falasse um pouquinho, não só como lá na FATEC, em outros lugares, onde existem outras instituições, onde a pessoa pode dar esse primeiro passo para se preparar para o mercado de trabalho, porque assim, a gente sabe que a pessoa ir sozinha vai cair nesses requisitos que a gente está falando, que a pessoa vai despreparada, né? Igual acontece mesmo com a questão do menor aprendiz, né? Sem ser com deficiência, a pessoa vai se preparando, né? Então, quais são as dicas para as pessoas ter acesso à possibilidade de vaga lá na FATEC ou em outro local que você acha que normalmente faz um trabalho assim adequado? Olha, a Favo de Mel, ela entra por edital. A gente está aguardando a abertura de um novo edital, porque a gente está mudando o nosso regimento. Nós éramos uma escola especial, agora nós somos um CAEP, que é um centro de apoio à escola profissional. Então, nós mudamos toda a perspectiva, nós fizemos um novo regimento, então a gente está aguardando a abertura de um novo edital. Então, dentro da Favo de Mel, a entrada é por esse edital, que deve sair. Não acredito que saia ainda esse ano, se sair, vai sair só... sorteio, é isso? Não, sorteio, exatamente, é sorteio, o edital é por sorteio. Essa é a realidade da FATEC. E outros lugares que, se a pessoa desejar, o que o Estado oferece? Essa qualificação, as instituições que faziam, elas fecharam, né? Então, assim, eu conheço locais que fazem essa intermediação para o trabalho. Sim. Que é, por exemplo, o CIE, ele tem um programa... CIE também tem esse trabalho, né? E tem uma área de preparação, de acompanhamento e de colocação de pessoa com deficiência muito estruturado, muito bom. Foi até em parceria com o CIE que a gente entrou nesse programa do Jovem Aprendiz. Então, é um local muito interessante. Existe, eu não sei se o CVI ainda está atuando, mas o CVI era um local muito legal, né? Existem muitas ONGs que fazem esse trabalho. Então, talvez o ideal, porque as ONGs, elas funcionam por localidade. Então, o ideal é buscar dentro da sua localidade, porque todas as ONGs, de uma forma geral, elas estão abrindo um viés para essa realidade. Por exemplo, a ONG que tem na Maré,
a gente sabe que tem, a gente faz uma parceria com essa ONG, então o ideal talvez seja procurar ONGs que atuem dentro do bairro, da localidade onde você está sediada, né, onde você trabalha, para ver se ela tem essa estruturação de trabalho. A Mangueira, né? Uhum. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai garimpar isso e deixar no final da apresentação esses links dos lugares possíveis. E aí, sim, Ana, a gente agora já começa a entrar nos 10 minutos finais, passa rápido. Fala um pouquinho aqui dessa situação. Quem são? Alguns alunos aqui até eu reconheço na época que eu estava lá, na Covos Mel. Eles são a Gesselan, a Monique, né? A primeira e a segunda turma. Montar a primeira turma foi muito difícil. Foi um desafio. Porque é o que a gente falou, as famílias estavam muito receosas, né? E seria um trabalho diário. Então foi todo um trabalho bem de conquista. E depois que a gente abriu a primeira, aí foi maravilha, né? Aí todos queriam participar. Então, essa primeira turma, assim, foi muito... essas famílias foram muito parceiras, elas compraram essa ideia com a gente, e aí e a gente conversou muito sobre essa questão de preconceito com eles, o que eles iriam viver, que eles poderiam viver isso também, que é uma realidade, que a gente também conversa o que é a realidade do trabalho, do que eles podem perceber lá dentro, né? E aí uma fala de uma participante desse grupo foi que ele achou que preconceito é quando alguém não gosta do outro, né? Que não consegue ver o outro como ele é. E isso ficou muito marcado para mim, né? Porque eles se sentiam, às vezes, não desejados por algumas pessoas. Eles não se sentiam amados, eles sentiam que as pessoas não os queriam ali. E isso, para ele, quando ele conseguiu externalizar, né? Isso aí, a gente trouxe isso para a discussão, foi muito bom. Aí a gente falou muito que às vezes nem era um preconceito, era um receio. A gente falou do capacitismo sem usar o termo de capacitismo, mas que era uma questão paternalista, que eles não entendiam dessa possibilidade. Quando eles entraram lá, teve um dos gestores dele que começou a dar coisa para eles pintarem, não entendia que eles iam trabalhar. Aí ela trouxe isso para mim, eu falei, você tem que conversar com ele. Aí ela foi e conversou assim, eu não quero desenhar, eu não vim para desenhar, eu vim para trabalhar. E ele foi e ficou, quando ela conversou, ele ficou chocado, e ele começou a dar trabalho e ela foi respondendo. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Eu acho que foi uma vivência boa para eles, é o que eu falei, para a família e principalmente para a empresa. Esse também, quando ele começou a receber o salário, ele percebeu que ele poderia ter coisas para ele. Isso é muito interessante quando eles recebem. A primeira coisa que todos querem comprar é um celular. Que legal. Mas eles têm muita visão de ajudar a família, de comprar, por exemplo, coisas para dar uma vida melhor para ele, como arrumar o quarto. Então ele fala, comprou roupa para ele à vista, ele achou aquilo o máximo. Ele podia sair com uma namorada e comprar um lanche para ela. E ele percebeu que as pessoas gostavam dele, que ele trabalhava bem, e quando ele teve esse feedback que ele estava sendo bem quisto ali, isso foi muita diferença. E isso incentiva também a eles continuarem o estudo, a querer crescer onde eles estão. Então, quando ele falou assim, eu preciso aprender a ler e escrever porque eu quero ser garçom. Olha, interessante. E aí também tem uma questão que você falou ainda há pouco, Ana, porque assim, às vezes a sociedade trata-os como as crianças, como se as crianças também não entendessem, não percebessem, não sentissem a rejeição e a discriminação que tem, mesmo não dita, não falada, né? E quando ele falou quando disse, não, preconceito é quando não gosta do outro, então assim, isso está claro neles, a autopercepção do que ele é e de muitas vezes do preconceito que rola, quer dizer, esse exemplo que você falou, não, ele não está desenho para fazer, para pintar, não estou aqui para isso. Então, assim, né? Porque a empresa, por isso essa ponte é importantíssima, né? Para que a empresa possa estar envolvida nisso. E tem grupos, né? Inclusive você, não sei se está participando ainda,
Era um grupo que era conduzido pelo Ministério do Trabalho, né? O Marcelo, se não me engano, Marcelo, né? que agora é até passaram ao Ministério da Economia, e hoje em dia também a gente faz parte do CONDEF, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Olha, que interessante. E aí essas questões vão discutindo para movimentar. E aqui nós temos o que aqui? Quem é esse aluno? A aluna, ela está a gente tem um projeto lá de reciclagem, que eles entendem muito bem, a gente tinha esse projeto há muitos anos, nós retomamos esse projeto, e aí eles, quando começam essa atividade de trabalhar, de estar com o outro, de ser produtivo, eles começam a perceber que eles têm competência, e eles percebem isso, então eles começam a entender que eles têm competência para aprender. Aí ela fala isso, eu tenho competência. Quando a gente discute o que é competência, para aprender a ler, a escrever, a fazer contas e trabalhar. Eles percebem que eles não são incapacitados. Isso é muito bom, né? E a família também. Os depoimentos da família são excelentes, porque o maior medo da família é que eles sejam vítimas de preconceito, que eles sejam magoados. E a gente entende. A gente precisa entender muito essa família, porque ela traz uma dor, né, de anos de preconceito em relação a esse filho, a essa pessoa. Ela vê isso. Se eles veem, a família vê muito mais. Então, quando ela começa a perceber que eles têm essa competência, que eles podem ter um futuro, né, que há um futuro para eles, a visão delas é outra. Um depoimento de uma mãe que ela fala assim: o médico disse que meu filho não ia ser nada. Então, quando eu vejo ele aqui trabalhando, para mim é um outro mundo que se abre. Então, E eu acho que é isso. E hoje em dia eles enxergam o trabalho como um futuro. E o que a gente coloca aqui não precisa ser um trabalho formal. Mesmo que ele tenha um PPC, ele tem que entender que ele possui uma capacidade laboral, de qualquer forma, porque ele precisa ser produtivo, né? Porque mesmo que ele não entre dentro de um mercado de trabalho, mas que ele dentro de... Quantas pessoas são donas de casa? Por que eles não podem ajudar, botar um lixo para fora, arrumar uma casa, ou na venda do lado? Mora numa comunidade, você tem uma venda, você tem uma padaria, algum lugar que ele possa ali estar exercendo alguma função, ou dentro da família. O que a gente precisa entender é que eles precisam ter uma atividade laboral. Porque eles são adultos, eles precisam estar nesse mundo, porque todo mundo tem. Então, eles precisam vivenciar essa realidade também do trabalho. Né? Quando você fala da família, né, que você coloca assim, como a família vai com medo do preconceito, etc., existe também essa necessidade, né, de trabalhar com a família, dela perceber que ele pode, né? Porque assim, às vezes vem naturalmente, né, como você falou, só a família que vive isso, que realmente sabe da dor, né, de quando lida com aquela limitação, quando eu perceber ao nascer ou depois, né? Então é muito, muito doloroso, né? Muito realmente sofrido, né? Mas a família também parece que precisa ser trabalhada nesse sentido assim, de acreditar, não deixa que ele pode, mais ou menos assim, igual quando a gente está com a criança, né? Ele está querendo andar sozinho, está segurando. Existe alguma coisa também nessa linha de olhar a família nesse aspecto? Ela não permite, ele pode. Sim, porque sem o apoio da família, a gente não chega a lugar nenhum. A família ela faz parte desse tripé, né? A escola, a empresa e a família. Então, assim, a gente tenta entender, né? Durante muitos anos, o que ela sempre escutou foi o não pode, não é possível. Verdade. Vamos tentar mudar essa realidade, né? Tem esse medo do sofrimento do filho. Então, aos poucos, a gente não vai aos poucos tentando também trazer a família para esse movimento. A gente faz encontros. Quando cada passo que a gente dá, a gente traz o resultado para essa família, e isso a gente vai vendo essa mudança, que uma fala para outra, que fala para outra, que vai chegando, que vai trazendo, porque sem o apoio da família a gente não anda, a gente não consegue avançar, é muito importante. A gente pode dizer assim, que é possível, é um direito, né, de cidadão, né, que tem, né, como todo cidadão, né, na sociedade, que está aí, o direito ao trabalho, de algo digno, né, que possa
construir, né, elaborar, desenvolver a sua perspectiva de cidadão, né, nesse Sim. projeto como um todo, né? E essa visão, ela precisa ser vista em todos os campos da sociedade, seja no campo religioso, corporativo, familiar, na sociedade, né, como um todo, a necessidade de mudar essa visão, né, ainda muito arraigada, de discriminação e de achar que o outro não pode, né? E Sim. lembrando aqui, mais uma vez, ainda a pergunta 680 do Livro dos Espíritos, né? E diz assim: Deus quer que cada um seja útil, de acordo com suas faculdades. E talvez na expressão de hoje, faculdade seria capacidade, né? Que parece que seria também nesse sentido. Então, é possível fazer a diferença para que todos tenham, né, o direito, né, ao que é digno, né, ao que é realizador, como todo cidadão, né? Sim, eu acredito. Acredito muito nisso. Então, que bom que você continua nessa bela trajetória aí. E, Ana, nosso tempo praticamente está finalizado, né? Finalizando aqui. Eu acho que foram boas reflexões, com certeza, né? Esse é o nosso segundo encontro. E deixamos aí para que você possa dar o seu até breve, falando alguma coisa mais que você gostaria de falar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais assim, como é que você percebe a autoestima deles quando está nesse contexto, embora você já tenha falado, como que isso é importante para a autoestima de valorização dele e, consequentemente, também para a família, né? Sim. Eu acho que todo esse processo traz um empoderamento e ele passa a ter uma identidade, né, própria, que é muito importante que ele tenha essa identidade de quem ele é, de que ele faz parte desse mundo, né, que ele possa ser uma pessoa que a gente trabalha muito com a questão da autodefensoria, que ele saiba também se defender dentro dessa sociedade. Então, eu acho que esse empoderamento, que o quanto ele percebe que ele tem competências, ele tem capacidades laborativas, seja ela de que forma ela aconteça, isso faz uma diferença nessa perspectiva de futuro e de vida para ele. E para a família também, com certeza. Perfeito. Então, nós estamos aqui encerrando esse nosso segundo encontro com a nossa querida amiga professora Ana Cristina Carvalho, pesquisadora da área de inclusão de longa trajetória. Nosso segundo encontro, você pode pesquisar lá no MAP, esse e outros programas, outros vídeos, uma variedade assim muito grande de temas diversos, e compartilhar, que vai ser útil para muitos que estão buscando esse tipo de esclarecimento. E nós agradecemos então aos internautas pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, por mais essa oportunidade de estar aqui conosco, participando, interagindo, vibrando aí, para que a gente possa contribuir para que a sociedade seja cada vez melhor, mais humanizada, conforme nos ensinou Jesus. E lembrando, mais uma vez, essa máxima aqui do Livro dos Espíritos, pergunta 680, Deus quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades, de acordo com as suas capacidades. Então, agradecemos mais uma vez a Ana Cristina por mais essa oportunidade, e a todos que estão nos acompanhando e colaborando para esse encontro. Muita paz, paz e bem, paz e luz, paz.